Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Saulo, eu sou executivo de contas para campanhas de aplicativos aqui no Google e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o impacto de criativos nas campanhas de app do Google, ok? Vamos lá, primeira coisa que eu quero que vocês entendam é a maneira como criativos trabalham dentro das campanhas de UAC, as campanhas de apps do Google. Mas antes de falar isso para vocês, eu queria só que vocês entendessem que geralmente o impacto que um bom criativo tem dentro de uma campanha de aplicativos ou de outras campanhas de mídia como um todo, geralmente ele fica ali entre 47% ou mais desse impacto, tá? Então saibam que quando vocês estão administrando bem os criativos das suas campanhas, vocês estão colaborando para 50% ou mais para o impacto das suas campanhas, ok? E aí, quando a gente olha para campanhas de aplicativos do Google, a gente tem algumas alavancas que ajudam a gente a trazer resultados e performance para a gente, tá? Essas são as principais 4 alavancas que a gente tem aqui. A primeira delas é a parte de eventos, que é quando você escolhe qual é o tipo de evento que você quer que o usuário faça quando ele está dentro do seu aplicativo. Seja ela uma instalação, seja ela uma inscrição, seja ela uma compra ou outros eventos que você quiser, tá? A segunda delas é o que a gente chama de lance, que é o quanto que você quer pagar por essa ação do usuário, ou até mesmo a maneira que você quer pagar. Você pode pagar por instalação, você pode pagar por compra, você pode pagar pela quantidade de receita que esse usuário traz ou por engajamento. Essa também é uma alavanca que você usa para mexer na performance da sua campanha. A terceira alavanca é a parte de orçamento, onde a gente vai ali elaborar o quanto de orçamento diário a gente tem para gastar, e aí dependendo da nossa demanda a gente pode diminuir ou baixar esse orçamento. E a quarta alavanca é a parte de assets de criativos, que é uma das mais importantes, se não a mais importante da nossa campanha, ok? E aí, quando a gente fala de criativos para campanhas de aplicativos do Google, eu não estou falando para você de um vídeo que você vai criar e você vai deixar ele lá e ele vai rodar sozinho, ou uma imagem, um texto que você vai colocar e ele vai trabalhar de maneira isolada. A gente trabalha com partes de criativos, ou seja, você cria um grupo de anúncios dentro da sua campanha de aplicativos do Google e você vai colocar esses criativos dentro desse grupo de anúncios. Então você vai colocar imagens, se possível HTML5, texto e vídeos, e o próprio Google Ads vai fazer como se fosse peças de Lego e mostrar esses criativos unidos com várias montagens diferentes para o usuário, tá? Então, basicamente, o algoritmo do Google Ads vai pegar um vídeo, uma imagem, um texto e etc. e vai unificar ele de acordo com o usuário que está vendo aquele criativo ou de acordo com a mídia onde esse criativo vai aparecer. E aí, assim que o Google fizer essas milhares de combinações que a gente faz com as peças de criativos que você vai colocar, a gente vai colocar eles aqui nas diversas plataformas do Google e em outras mídias, em outros sites parceiros, aplicativos parceiros, para o seu criativo aparecer ali para o seu usuário, ok? Bom, uma coisa importante para você entender é o máximo de criativos e de assets que você pode colocar dentro dos seus grupos de anúncios, tá? Então a gente tem aqui espaço para 20 vídeos, 10 textos, 5 descrições e 5 títulos, 20 imagens em 3 formatos diferentes e espaço para 20 HTML5. Esse é o máximo que você consegue colocar. Se possível, usar o máximo de espaço que você tem. Por quê? As campanhas de aplicativos do Google, elas trabalham através de machine learning. Então, quanto mais assets você dá, mais combinações entre vídeos, imagens e texto o Google consegue fazer, e maiores são as chances da gente atingir o seu usuário de maneira mais assertiva e trazer melhores resultados, ok? Passando aqui para o próximo slide, eu queria falar um pouquinho para vocês do que faz com que um criativo ele seja bom dentro de uma campanha de aplicativo, tá? E a primeira resposta que eu tenho para isso é que esse criativo ele precisa estar alinhado de acordo com os objetivos que você tem para a sua campanha. Então, se o objetivo da sua campanha é uma campanha de instalação, onde você quer um volume mais alto de instalações, esse objetivo tem que estar diretamente refletido dentro dos seus assets de criativos. Então, você tem que estar falando sobre instalação, sobre a importância que o seu aplicativo vai ter para o usuário instalar. Se você quer que esse usuário entre e faça uma compra dentro do seu aplicativo, você também precisa comunicar os benefícios dessa compra dentro do seu criativo.
tá? E aí, eu falo isso porque um dos erros mais comuns que a gente vê dentro das campanhas é o usuário ter uma desconexão entre o evento que ele escolheu para o usuário praticar dentro do aplicativo e a comunicação que ele está colocando dentro desses criativos, tá? A mesma coisa se você quer um reengajamento, se você quer mais retenção ou um preenchimento de formulário. Esteja comunicando dentro do seu criativo o evento que o seu usuário tem que fazer quando ele entrar e instalar o seu aplicativo, ok? E aí agora eu queria falar um pouquinho para vocês dos 3 principais tipos de criativos que a gente tem, tá? Que são imagens, textos e vídeos. Eu vou dar um pouquinho de boas práticas de cada um desses tipos de assets, tá? Começando por imagens, gente, a gente tem aqui 3 formatos diferentes dentro de imagens do Google, para aplicativos como um todo, né? E é bem importante a gente falar que são apenas 3 formatos, porque há mais ou menos um ano o Google fez uma reformulação na maneira como a gente olha criativos para apps, tá? A gente tinha aí vários formatos, eu acho que entre 8 e 10 formatos de criativos diferentes, e a gente simplificou isso para 3. Porque o Google entendeu que com 3 formatos você acaba entrando na maioria dos inventários de imagens que a gente tem para campanhas de app, tá? E a ideia, claro, é que você não fique focado só em ter formatos diferentes, mas que você foque também na mensagem que você vai passar para o seu usuário, ao invés de focar tanto em vários formatos diferentes, ok? Outra coisa importante, tá? Com essas mudanças, a gente tem 3 regrinhas aqui importantes. A primeira delas é sem botão de call to action. Sabe aquele botãozinho que você coloca, faça o download aqui, faça a sua inscrição agora, ou coisas do tipo? O ideal é que você não tenha mais esse tipo de comunicação. Você pode colocar o call to action dentro do seu criativo de imagem, por exemplo, mas você não pode colocar ela dentro de um botão delimitado, tá? No lugar desse botão de instale, de compre, etc., uma coisa que você pode fazer é colocar, por exemplo, o botãozinho da loja do Google Play ou da App Store. Isso o cliente já vai entender como um botão de call to action, tá? Segunda coisa, que não é exatamente uma regra, mas é uma boa prática e ela é muito importante, é que o texto que você vai colocar dentro do seu criativo de imagem, ele não ocupe mais que 20% desse espaço da imagem, tá? E também não fique ali na frente da sua imagem principal. O Google não vai com uma régua medir se você ocupou 20% ou não do espaço, mas a gente entende que é uma boa prática e que isso faz com que o seu criativo tenha uma performance melhor, ok? E aí, uma outra coisa importante também é que as imagens que você vai subir para dentro dos seus grupos de anúncios, ela tem uma resolução alta. Então tomem cuidado com prints de vídeos ou prints de outras coisas que vocês colocam dentro do grupo de anúncio, porque isso pode limitar aí o alcance das suas campanhas por má qualidade das imagens, tá? E aí aqui, eu estou mostrando para vocês um pouquinho de alguns exemplos aqui que a gente tem do que pode e do que não pode, tá? Então você coloca aqui nessa parte vermelhinha, a gente tem esse botão de call to action que hoje não pode existir mais em imagens, e além dele ter um botão de call to action ali que não deveria, esse botão ele está ocupando o espaço com o texto em cima da imagem principal. E aí nessa parte verdinha aqui, a gente vê o ideal que deveria estar acontecendo, que é a sua imagem principal do seu anúncio sendo exibida ali, ok? E aí aqui embaixo a gente tem os botões de call to action que a gente vai usar no lugar desses botões aqui, que é o botão da App Store e da Google Play, ok? Vamos lá. Passando para a próxima parte, eu quero dar algumas dicas para vocês sobre texto, tá? É muito importante a gente prestar uma atenção dentro dessa parte de texto, porque às vezes a gente vê muitos clientes mexendo muito em imagem, mexendo muito em vídeo, que é mais difícil, e simplesmente copiando os textos antigos e eternizando esses assets de texto dentro da campanha de aplicativo. Então é importante que a evolução que você faz em vídeo e imagem às vezes vem acompanhada também de uma evolução de como você se comunica por texto. E aí, coisas importantes. Lembra que eu falei que idealmente a gente vai ter ali 5 títulos e 5 descrições? É importante que a gente preencha esse espaço o máximo que a gente puder, e é importante que a gente entenda também quais que são as funções de um título e uma descrição, tá?
Então, dentro do título, a gente vai ter menos espaço para colocar informação, então é importante que você tenha uma mensagem mais direto ao ponto, mais falando de quais são as principais funcionalidades do seu aplicativo, ok? E quando a gente fala de descrição, essa descrição ela vai ter um caráter muito mais informativo. Então ali você pode colocar um pouco mais de benefícios, você pode colocar alguma informação que seja importante para o seu usuário, porque ali você vai ter mais espaço, ok? Outra coisa importante, lembra que eu falei para vocês que dentro do grupo de anúncios, o seu anúncio ele pode aparecer fazendo um mix ali entre uma imagem, um vídeo e um texto? É importante que você entenda que o título e a descrição que você colocar nos seus grupos de anúncio, eles não necessariamente vão aparecer juntos em um criativo. Então é importante que ao mesmo tempo em que eles estejam entrelaçados e que se eles forem aparecer juntos num criativo, eles rodem bem, é importante também que eles rodem separados de maneira independente bem também. Então eles precisam se complementar, mas andar separados ao mesmo tempo, ok? Então construa uma mensagem completa, tanto dentro da descrição quanto dentro do título. Outra dica importante aqui também, quando a gente fala de texto, é a questão de inventários. A gente está falando, quando a gente fala de campanha de aplicativos, a gente está falando de um inventário de criativos mobile, um inventário onde o cliente, 100% do tempo, ele vai ver o seu criativo pelo celular. Então tem alguns aplicativos, como é o caso do aplicativo do Gmail, onde a gente não tem espaço para uma descrição muito longa. Então é importante que pelo menos uma das descrições a gente use ali menos de 20 caracteres para a gente conseguir aparecer em todos os inventários possíveis, ok? E aí, aqui a gente colocou só algumas dicas para vocês de como que vocês podem variar esses textos e passar mensagens diferentes desses textos. Então a gente vai ter aquele texto que é mais introdutório, a gente vai ter aquela mensagem mais falando do aplicativo e da importância dele. A gente vai ter aquele que fala mais dos benefícios do seu aplicativo. Então você pode, por exemplo, colocar ali a promoção que você tem dentro do seu aplicativo, ou a importância de ter o seu aplicativo no dia a dia e tudo mais. Você pode ter um call to action mais agressivo, por exemplo, passando um senso mais de urgência para o seu cliente. Então tenta entender quais os gatilhos que você quer causar no seu cliente quando ele lê esse criativo e transmitir isso através do texto, tá bom? Uma água. Vamos lá. E aí, falando um pouquinho sobre vídeos, tá? É muito importante que a gente dê uma atenção especial para vídeo. Por quê? Vídeo, geralmente ele vai ser, atrás do texto, ele vai ser o segundo tipo de criativo que mais vai conseguir trazer usuários novos para vocês. E além dele conseguir trazer uma base muito grande de usuários novos, porque os assets de vídeo que vocês colocam nas campanhas, eles vão rodar tanto dentro do YouTube quanto dentro da rede de display, o vídeo ele é o tipo de criativo onde você tem mais controle sobre a mensagem que você está passando e onde você consegue fazer mais variações de edição e tudo mais, ok? Então, dando uma atenção especial para isso, é importante você saber que a gente tem 3 formatos de vídeos diferentes, tá? E enquanto a gente tem ali espaço para 20 vídeos dentro do seu grupo de anúncios, se você tiver a escolha de colocar só 3, que seja pelo menos 3 vídeos dentro desses formatos diferentes, tá? Que é o vídeo na vertical, na horizontal e o vídeo quadrado, tá? Geralmente o vídeo ali na horizontal ele vai rodar mais no YouTube, o vídeo na vertical ele vai rodar muito na rede de display e o vídeo quadrado também vai rodar mais na rede de display. O que não quer dizer que um vídeo na vertical, por exemplo, ele não vá passar no YouTube, mas na maioria das vezes ele vai estar presente no inventário de display do Google, tá? Então, tendo esses 3 formatos de vídeos diferentes dentro de um grupo de anúncios, a gente consegue garantir que você vai aparecer na maioria dos inventários possíveis do Google, tá? E aí, aqui é só para mostrar para vocês dentro desse slide como que eles vão aparecer dentro de cada rede, né? Tanto do Edmob quanto do YouTube, beleza? Outra coisa importante também, né, quando a gente olha para
para os vídeos é o tamanho e a duração deles. Então, geralmente, a gente recomenda que 3 tamanhos diferentes, mas isso vai depender da categoria do seu aplicativo. Então, 10, 15 e 20 segundos. Então, às vezes, você tem um vídeo aí de 1 minuto que você criou para uma propaganda e você pode fazer cortes neles e transformar eles em conteúdos menores de 10, 15, 30 segundos para testar qual tamanho de vídeo vai melhor para o seu público. E aí, falando um pouquinho da mensagem que você passa para o seu usuário, é importante que você entenda que as campanhas de aplicativos do Google, elas são um produto de performance. Então, ele é um produto ali do fundo de funil, onde você está falando com o usuário e você quer que naquele momento aquele usuário tome uma ação de instalar o aplicativo e começar a usar aquele aplicativo. Então, é importante que a gente capte a atenção do cliente logo nos primeiros 2 segundos do vídeo. Então não deixa para passar a principal mensagem ou começar contando uma história de maneira mais lenta para fechar aquela história no final dos 30, 15 ou 10 segundos, tá? Tenham consciência de que você tem pouco tempo de atenção do cliente. Então você precisa capturar a atenção desse cliente o mais rápido que você puder. E os 2 primeiros segundos são ali essenciais para a performance da campanha, tá? A gente já que em vários estudos a gente acabou vendo que geralmente os clientes que eles clicam no seu anúncio logo no comecinho do vídeo, as taxas de conversão, tanto de instalação quanto de ação, elas são maiores dentro do aplicativo, ok? E aí, uma coisa importante também é a gente cuidar da história que a gente está contando. Então não olhar somente para uma história mais lenta, mas também falar da experiência do seu aplicativo. Outra coisa importante também, tá? É a adaptação que a gente faz de conteúdo. É muito comum alguns anunciantes pegarem um vídeo que eles usam, por exemplo, no YouTube, ou um vídeo até mesmo da televisão, pegar esse vídeo e simplesmente colocar ele dentro de uma campanha de aplicativo. Quando a gente está falando de uma campanha de aplicativo, a gente está falando de uma tela menor. Então, se você pega um conteúdo que ele é feito para o YouTube, mais olhando para o desktop ou para a televisão, você está falando de um conteúdo desenhado para uma tela grande. Então, até nesse exemplo aqui do slide, você vê um conteúdo grande jogado numa tela pequena como ele fica, né? Então, a letra aqui ela está pequena, tem muito prédio, muita coisa aqui. E aí aqui nesse segundo exemplo, a gente até deu um zoom aqui na tela para não ter tanto prédio, tanta coisa na imagem, no vídeo. E a gente também aumentou a letrinha aqui para ficar mais visível para o cliente. Então tenham noção de que se vocês tiverem algum criativo pronto para alguma outra tela, ou até mesmo para alguma outra mídia, tentem adaptar isso para a realidade das campanhas de aplicativo, beleza? E aí, aquilo que eu estava falando para vocês, tá? Tentem entender qual o tamanho ideal de vídeo que vocês vão usar. E isso vai variar muito de cliente para cliente, de categoria para categoria. Vão ter categorias, por exemplo, que vídeos mais curtos vão funcionar melhor. Vão ter categorias onde vídeos mais longos vão funcionar melhor. Isso é muito feito na base do teste mesmo, tá? Então, o ideal é que vocês testem, cortem os vídeos, alonguem os vídeos, façam as edições necessárias para que a gente descubra qual tamanho de vídeo e qual formato de vídeo se encaixa melhor para o usuário de vocês. Então, é por isso que eu disse que os criativos de vídeos eles são tão importantes, porque você tem controle sobre o tempo do vídeo, você tem controle sobre o formato do vídeo e você também tem controle sobre a mensagem. E tudo isso é um combo perfeito para você conseguir fazer milhares de testes aí e conseguir melhorar a performance das suas campanhas. Beleza? Vamos lá. Falando um pouquinho sobre a eficiência de grupos de anúncios, tá? Então, só dando aqui um overview geral para quem não conhece tanto de campanha de aplicativo ainda, mas dentro da campanha de Google Ads, a gente vai ter ali o aplicativo de vocês e a gente vai montar algumas campanhas. Dentro dessas campanhas, a gente vai ter os grupos de anúncios, como se fossem as gavetinhas onde a gente guarda os nossos anúncios, tá? O que é importante nesse processo? A gente entender como que a gente organiza os seus criativos dentro dos grupos de anúncios. Então aqui, por exemplo, nesse exemplo que está no slide, a gente usou o exemplo de um aplicativo de meditação. A gente entende que as pessoas meditam por
por motivos diferentes. Existem pessoas que elas vão meditar porque elas estão estressadas, existem pessoas que vão meditar porque elas querem dormir melhor, existem pessoas que elas querem ficar mais calmas, etc. Então, o que a gente fez nesse exemplo aqui? A gente criou um grupo de anúncios mais institucional, falando mais da marca do aplicativo e mais das funcionalidades gerais do aplicativo, e a gente criou um segundo grupo de anúncios porque a gente entende que tem pessoas que querem meditar para dormir melhor. Então a gente criou um grupo de anúncios aqui focado só em meditação para dormir. Dentro desse aplicativo só focado em meditação para dormir, a gente vai colocar aqui criativos de imagem, de texto e de vídeo focados nesse assunto de meditação para dormir. Assim como dentro do grupo de anúncios de meditação para estresse, a gente vai se comunicar com esse público que quer essa meditação para estresse, tá? Então, essa combinação de grupos de anúncios temáticos, com temas diferentes e com vídeo, imagem e texto diferente, a gente pode usar de várias maneiras, tá? Então a gente pode, por exemplo, eu tenho uma promoção de Black Friday, então eu posso criar um grupo de anúncios novo com imagem, texto e vídeo focados na Black Friday, por exemplo. Ou Dia das Mães, Dia dos Namorados, ou lancei uma funcionalidade nova do meu aplicativo e quero comunicar isso para os meus usuários. Ao invés de colocar criativos novos dentro de um grupo que já existe, eu posso criar um grupo de anúncios novo ali e separar essa mensagem. E é importante a gente ter essa organização de grupos de anúncios para não confundir o nosso usuário. Supondo que eu misture meditação para estresse e para dormir dentro do mesmo grupo de anúncios, o algoritmo do Google pode fazer aí uma junção de um vídeo de meditação para estresse, de uma imagem, de um texto de meditação para dormir e deixar a mensagem confusa para o seu cliente. Essa mensagem confusa pode afastar alguns clientes, tá? Então isso é importante para manter a performance da campanha. E aí, algumas boas práticas gerais, tá? Idealmente, para ficar dentro do processo ali e dentro do status de excelência criativa de uma campanha de aplicativos, idealmente a gente vai ter a cobertura completa de vídeo, de imagem, de texto que a gente precisa ter, tá? Outra coisa importante, dentro desse processo de ter grupos de anúncios temáticos e etc., é importante que a gente tenha aqui 2 grupos de anúncios fixos dentro da campanha, que pode ser um grupo de anúncios mais institucional, falando da marca, ou falando de algum produto específico do seu aplicativo. Ok? Isso é importante porque quando a gente adiciona um terceiro grupo de anúncios ali temático, a gente já tem uma base ali de usuários que foi adquirida por esses criativos antigos e a campanha não perde o aprendizado dela completamente. Ok? Outra coisa também, né? Ter descrições e títulos aí tanto curtos quanto longos, mas aproveitar o espaço de texto que você tem e preencher esse espaço de texto também. E tomar cuidado para a gente não ter aí diversas campanhas dentro da conta e não ter um excesso de campanhas desnecessárias. Então, às vezes, desse exemplo, né, vou até voltar um slide, desse exemplo que a gente deu aqui, de um grupo de anúncios para meditação para dormir, outro para estresse e outro para meditação no geral, às vezes a gente tem que tomar cuidado para não ter uma campanha separada para cada coisa. Como a campanha de aplicativos do Google ela é muito baseada em machine learning, ela precisa de dados. E quanto mais dados a gente colocar dentro de uma campanha, melhor tende a ser o resultado dela. Então, tenta sempre reparar se você não está com excesso de campanhas que poderiam ser uma campanha só com vários grupos de anúncios. Ok? Vamos lá, então. E para você, que já tem a sua campanha de aplicativos rodando, já está tendo aí instalações e ações dentro do seu aplicativo, é importante que esse processo criativo, ele não pare. Que a gente tenha aí sempre novos criativos entrando dentro da sua campanha para a gente continuar testando. E aí eu vou dar algumas dicas para vocês de como que a gente testa criativos novos, tá? Uma coisa importante é, durante o teste de criativos, ou seja, você está ali com os seus 2 grupos de anúncios fixos dentro da sua campanha e você adiciona mais 2 grupos de anúncios sazonais ou com temas diferentes, é importante você entender que não são todos os grupos de anúncios que vão performar de maneira igual. Então é importante você saber que você colocou ali um grupo de anúncios de meditação para dormir e outro de meditação para estresse. Pode ser que logo no começo um tenha mais impressões e cliques
e até mesmo instalações e o outro menos, mas dentro de um período de 15 dias é o período em que esse grupo de anúncios fica aprendendo. Então a gente vai ter sim oscilações, vai ter dia que um criativo vai performar melhor do que o outro, ou que no comecinho ele vai indo mal e depois ele vai melhorando e vice-versa. Então é depois de 15 dias que a gente vai ter essa resposta do que foi bem e do que não foi, ok? Outra coisa importante também, tentem comparar banana com banana. Então, se você está ali com um grupo de anúncios que tem 5 vídeos, 5 imagens e 10 mensagens de texto, não tenta comparar esse grupo de anúncios com um grupo de anúncios que tem só vídeo, ou que tem só texto e imagem e não tem vídeo, porque você não está comparando a mesma coisa. Então tente entender que dentro do seu processo criativo e de testes de criativos, a gente precisa fazer comparações justas, tanto esperando o tempo desse grupo de anúncios rodar, quanto comparando ele com um grupo de anúncios que tenha uma quantidade igual de criativos, ok? Outra coisa importante também. Comecei um teste de criativos novos aqui, criei um grupo de anúncios com mais vídeo, com mais texto e com mais imagem e deixei ele rodando. E aí vem, por exemplo, a equipe de criação e criou anúncios novos, criou imagens e vídeos novos que estão super legais. E no meio do teste, antes de terminar os 15 dias, vou lá e adiciono essa imagem e esse vídeo. Isso é uma coisa que não pode, tá? Quando você coloca criativos novos no meio de um teste que já está rodando, você vai colocar esse teste, você vai recomeçar esse teste e vai ter que recomeçar a contar os 15 dias de novo. Isso dá uma atrapalhada. Então tentem testar uma coisa por vez. Se vocês criaram algum título novo, alguma imagem, algum vídeo novo no meio de um teste, espera o teste atual acabar e em seguida você começa a testar esses criativos novos, ok? Outra coisa importante também, que é a quarta regra. Lance e orçamento no período de teste. Tentem não fazer variações muito grandes de lances, ou seja, meu CPI é de R$1 e durante o período de teste, aqui no meio do período de teste, eu vou de R$1 para 50 centavos. Isso vai causar alterações ali que podem diminuir a performance do seu teste, tá? A mesma coisa com orçamento. Tentem não subir muito nem diminuir muito o seu orçamento durante o período de teste. Esse período de teste de criativos novos, ele precisa de estabilidade. Se você deixa a campanha muito estável nesse processo, você prejudica a performance da sua campanha. E aí, uma coisa importante também é a gente lembrar dessa regrinha que eu falei para vocês aqui, entre 7 e 14 dias mais ou menos, um período de teste, de preferência 15 dias mais ou menos, tá? E também lembrar que as campanhas elas têm ciclos de conversões diferentes. Então uma instalação, por exemplo, ela geralmente acontece ali no primeiro dia, no máximo no segundo. Uma compra, ela vai demorar mais tempo para acontecer no seu aplicativo. Então o usuário ele vai instalar, ele vai ver o que está acontecendo ali e às vezes esse processo de compra demora mais tempo. Então tentem entender que se o seu processo de compra ele demora 10 dias e você deixou o seu criativo rodando por 5 dias, você não entendeu ainda como aquele usuário se comportou com o seu criativo. Então tentem respeitar o processo de compra do usuário dentro do seu aplicativo para testar um criativo novo e entender a performance dele. E aí aqui eu coloquei só essa matriz aqui, onde nessa parte verdinha a gente coloca os principais criativos depois do teste. Então uma coisa que eu sempre aconselho é, testei aqui 20 criativos novos. O que a gente vai fazer depois que a gente testou? A gente vai separar esses criativos em casas diferentes. Então eu tive o criativo aqui, que ele é um criativo muito bom. Ele me trouxe mais instalações e instalações mais baratas. Legal. Ah, mas eu tive esse outro criativo aqui, que ele não foi tão bem assim, mas ele trouxe mais ou menos a mesma quantidade de instalações que eu tinha antes, mas ela ficou um pouquinho mais cara ou ela ficou igual. Então um criativo médio. Esse criativo aqui, ele não trouxe nem volume e ainda aumentou o meu custo de instalação ou o meu custo de compra no aplicativo. Esse criativo não é tão bom. Quando a gente consegue fazer essa separação depois do teste, a gente consegue entender, por exemplo, qual que é o padrão de criativos que eu crio que dá certo para o meu cliente e o que não dá. E a partir desse padrão do que deu certo, a gente consegue criar novas coisas e novas versões a partir daquilo, tá? Então é importante que exista uma inteligência por trás disso e uma análise da performance desses criativos logo depois.
E aí, falando na performance que a gente traz depois de tudo isso, é importante que a gente consiga olhar para dentro da plataforma do Google Ads e entender a performance que esses criativos trouxeram, tá? Então eu vou mostrar para vocês alguns números e algumas abas do Google Ads que vocês podem olhar para achar a performance dessa campanha. Uma coisa importante, lembra que logo no começo da apresentação eu falei para vocês de excelência criativa? A gente atinge essa excelência criativa quando a gente tem bons criativos, mas quando a gente também está dentro dos formatos de criativo que a gente precisa. Então, se eu tiver ali vídeos e eu só tiver vídeo no formato vertical e não tiver vídeo horizontal e quadrado, eu não vou estar dentro da excelência criativa, porque não são em todas as mídias que a gente poderia rodar, todos os aplicativos, e todas as plataformas do Google que a gente vai estar entrando. Então, quando a gente tem ali os criativos de vídeo, por exemplo, em vertical, horizontal e quadrado, a gente garante que a gente está entrando em todos os inventários possíveis, tá? E aí, dentro do seu grupo de anúncios, você vai ter ali mostrando se o seu grupo de anúncios ele está dentro do que a gente chama de pobre, médio, bom e excelente. Idealmente, sempre se aproximando mais do excelente possível, tá? Geralmente, quando a gente está dentro do excelente, a gente tem taxas de cliques, taxas de instalação e taxas de ação melhor dentro do aplicativo. Outra coisa importante também, para cada asset de criativo, seja ele texto, vídeo ou imagem, a gente vai ter duas coluninhas importantes aqui. Que uma é mostrando o que é esse tipo de criativo, se ele é imagem, se ele é texto, vídeo. E outra mostrando qual que é a performance dela nesse momento. Então ele está separado entre bom, aprendizado, melhor e pobre. E aí essa comparação que é feita aqui, né, para categorizar se um é bom, melhor ou pior, é uma comparação entre os próprios criativos desse grupo de anúncios. E aí o ideal é a gente entender quais são os criativos que estão na pior categoria e começar a substituir eles aos poucos, tá? Idealmente a gente vai rodar dentro de um grupo de anúncios com os criativos que estão entre o bom e o melhor, ok? Então aqui só mostrando, né, como que a gente faz esse filtro e tudo mais. E aí, algumas outras dicas de como que a gente faz aí, dicas importantes para a gente mudar os criativos. Então, uma coisa que acontece é que se você ficar aí rodando 2 anos, 1 ano ou mais com o mesmo criativo, vai chegar uma hora que esse criativo vai chegar numa estafa e ele não vai conseguir performar melhor e trazer usuários novos. Então a gente precisa ter um processo contínuo e cíclico de renovação dos nossos criativos nas campanhas, tá? Então, coisa importante. Pelo menos a cada 2 ou 3 meses a gente precisa ter pelo menos algo novo entrando dentro da campanha. Seja um vídeo, uma imagem ou um texto, tá? Então tentem fazer essas mudanças com essa frequência. Outra coisa importante, primeiro substituir os criativos que têm menos tráfego, porque se você substituir um criativo que tem um tráfego muito alto, a gente vai ter um problema de aprendizado na campanha. Então vocês podem começar substituindo o criativo que está lá na categoria pior, dentro do seu grupo de anúncios e que também não tem muito volume de instalação e impressões, tá? Para você não ter ali uma queda de performance. E logo depois, quando esses criativos novos que vocês colocarem forem performando, você vai tirando os outros. Não substituir tudo de uma vez. Então, tem aqui essa campanha, estou achando que não está nada bom, vou pausar todos os grupos de anúncios e vou criar tudo novo de uma vez. Se você fizer isso, você vai colocar a sua campanha num período de aprendizado logo do início e vai perder o histórico dela. Então tentem fazer essas substituições de criativos antigos por criativos novos de maneira pausada. E também, aquilo que a gente já falou, né? Não remover os criativos novos dentro de 2 semanas. Antes de 2 semanas, você raramente vai saber se aquele criativo deu certo ou não. Então tenha paciência e entenda que logo no final dessas 2 semanas você vai ter o seu resultado. E aí aqui eu coloquei esse gráfico aqui, mais para desenhar para vocês como que esse processo precisa acontecer. Então nesse primeiro processo aqui a gente coloca o criativo e ele vai chegar no pico dele igual nesse primeiro gráfico aqui, mas logo em seguida esse criativo ele vai ter uma queda, tá?
Por quê? Nenhum criativo vai ficar performando bem e trazendo resultado para você para sempre. Então, qual que é o ideal? Que a gente trabalhe igual esse segundo gráfico aqui. Que assim que esses criativos aqui que a gente colocou começaram a ter essa queda, a gente vai entrando com criativos novos e fazendo com que esse processo seja cíclico para a gente ter sempre ali uma performance boa nas campanhas. Ok? E essas são as dicas aí que a gente tem para vocês. Muito obrigado pela atenção até aqui e não se esqueçam de preencher aí, tem uma pesquisa aparecendo na tela, preencham essa pesquisa na tela porque ela é muito importante para a gente estar sempre trazendo conteúdos novos e melhores para vocês, ok? Muito obrigado.